Meu nome é Luciana Bastos, eu vou estar com vocês ao longo dessa matéria chamada Processo de Soldagem. Eu vou ler os slides e, no momento oportuno, eu vou explicar para vocês cada um dos tópicos que nós estamos abordando. Para começarmos, eu vou falar dos processos de soldagem de uma forma geral. O que é essa tal da soldagem? Então, vamos lá. Soldagem, né? Vamos começar falando dos processos de união de uma forma geral, até que a gente possa entrar na soldagem propriamente dita. Os métodos de união dos materiais ou dos metais pode ser dividido em duas categorias principais, as macroscópicas e as microscópicas. Nós vamos explicar a macroscópica e as microscópicas no momento oportuno, mais lá para frente nos outros slides. As macroscópicas são uniões como, por exemplo, a parafusagem e a rebitagem. Já as microscópicas são aquelas que acontecem pela aproximação dos átomos e moléculas das peças, ou destas e de um material intermediário adicionado à junta. Exemplos dessa união são a abrasagem, a soldagem e a colagem. No nosso módulo, nós trataremos mais especificamente da soldagem. A soldagem é o mais importante processo de união dos metais na indústria. Este método de união, em conjunto com a abrasagem, tem importante aplicação desde a indústria microeletrônica à naval, em estruturas de grande porte como vasos, tubulações, plataformas, entre outros tipos de equipamento, e peças que exigem menos responsabilidade, como portões e cadeiras. Segundo a Associação Americana de Soldagem, a AWS, que é uma instituição, uma normatizadora que vocês irão ouvir falar dela durante muitas vezes, várias vezes ao longo do curso de vocês, a soldagem é o processo de união dos materiais usado para obter a coalescência, ou seja, a união localizada de metais e não metais, produzida por aquecimento até uma temperatura adequada, com ou sem a utilização de pressão e ou material de adição. Formação de uma junta. Na superfície de um sólido, os átomos possuem um alto nível de energia, pois não tem muitos outros átomos para se unirem. Sendo assim, aproximando-se duas peças a uma distância suficientemente pequena, elas se uniriam, como no caso de dois cubos de gelo, por exemplo. No caso de duas peças metálicas, isso não ocorre devido a vários obstáculos que existem para a união atômica apenas pela aproximação. Vamos lá. Se você não brincou disso ainda, você pode testar. Você pega dois cubos de gelo, vai lá na geladeira, pega dois cubos de gelo, aproxima. Quando você aproximar, eles vão se unir. Beleza. Mas se você fizer o mesmo teste com duas chapas metálicas e se aproximar, elas não vão se unir. Por quê? Porque, ao contrário do gelo, onde eu tenho uma superfície lisa e homogênea, o meu metal não me apresenta isso. A superfície ela é contaminada por gorduras, óxidos, poeiras, é rugosa. Então, se eu aproximar as duas peças, elas não vão se unir, simplesmente porque eu aproximei. Eu vou precisar adicionar uma força extra, eu vou precisar fazer algo para que essa aproximação seja permitida a união. Ou eu vou fazer pressão, ou eu vou fazer fusão. Existem vários tipos de soldagem na indústria, tá? A soldagem abrange mais de 40, 50 processos. Nós vamos falar basicamente de um. Vamos voltar aqui para o slide. Com os objetivos de superar todas as barreiras superficiais, existem dois grandes grupos de soldagem na indústria. São eles, por pressão ou deformação, e por fusão. Por pressão. Todo mundo já viu num filme pelo menos um processo de soldagem por pressão, que é o forjamento. Inclui processos como forjamento, ultrassom, difusão, explosão, entre outros. Se você for no YouTube e procurar esses processos de soldagem diferentes, você vai achar por explosão, por ultrassom, por forjamento. Mas forjamento você já viu. Quando? Vendo um filme, assistindo um filme de guerra antigo, o cara estava lá, um brigando com o outro, a espada quebrava. Depois o ferreiro ia lá, pegava aquelas duas metades, né, aquelas duas partes, aquecia, deixava rubra, né, em ponto de fulgor, jogava uma areia, que é para proteger, e martelava. Ia martelando e no final ele tinha uma espada de novo. Ele tinha duas partes, ele passou a ter uma parte. Esse processo de soldagem por forjamento ele é usado até hoje na indústria. Claro,
mais moderno, com equipamentos, enfim. Mas basicamente é o mesmo: calor e pressão, calor e força. Os processos por fusão, processo que pode ser separado em diversos subgrupos de acordo com a fonte de energia necessária à união, é o mais usado na indústria. Essa fonte de energia, na verdade, é a minha fonte de calor. O que eu vou usar para aquecer o metal e conseguir fazer a devida união? O objetivo da solda, lembra daquele exemplo do gelo? Eu peguei 2 cubos de gelo, uni e tenho 1 cubo de gelo grande. O meu objetivo na solda é o mesmo. Eu tenho uma peça metálica, outra peça metálica, eu vou unir e vou ter uma peça só. Ou seja, o meu objetivo na solda é que aquele metal que eu estou adicionando ou não, aquela fusão que eu estou fazendo, é ter uma peça una, com as mesmas propriedades físicas e metalúrgicas. Ou seja, eu vou pegar uma peça, outra peça, similares, e vou adicionar um metal e vou unir. Eu vou ter uma peça só, uma peça una. É sempre bom repetir isso. Vamos continuar. A soldagem por fusão. Na soldagem por fusão, o arco elétrico é um dos processos mais utilizados na indústria atualmente. Mas devido à tendência à reação do metal fundido com os gases da atmosfera, esse processo normalmente utiliza uma atmosfera protetora. Tá aqui, ó. Os processos de fusão, os mais conhecidos são o eletrodo revestido, a MIG-MAG, o arame tubular, a TIG, o arco submerso, plasma, eletroescora, laser e soldagem a gás. Você pode perceber nessa segunda coluna que 1, 2, 3, 4, 5, 6 processos utilizam arco elétrico. E os demais utilizam fontes de energia diferenciadas. Aqui, na terceira coluna, você pode ler que são as atmosferas protetoras que eu utilizo para proteger a solda. Por quê? Eu vou soldar, eu vou fundir esse metal e vou adicionar ou não um metalzinho no meio. Eu preciso proteger da contaminação da atmosfera. Por que da contaminação da atmosfera? A atmosfera que a gente está falando é o ar. O ar possui oxigênio, possui hidrogênio, possui umidade, água em forma de vapor. E tudo isso vai contaminar aquele meu metal fundido, que a gente chama de poça de fusão. Ela vai ficar contaminada, vai me dar descontinuidades ou defeitos. O que são descontinuidades? É quando a minha solda não fica perfeita, eu tenho pequenas falhas nela. E o que é um defeito? É quando a minha solda tem uma falha que eu não vou poder aceitar de jeito nenhum. Ou seja, descontinuidade é quando ela não está perfeita, mas ela é aceita. Defeito é quando a minha solda não vai ser aceita. A minha descontinuidade é grande demais e vai prejudicar a qualidade daquele meu equipamento, né? Eu estou fazendo a solda, eu preciso que esse equipamento funcione da melhor forma possível. Então ele não pode ter defeito. Ok? Olha isso aqui com bastante calma, que você vai pelo menos perceber a diferença entre cada um dos processos. Por exemplo, aqui, solda com eletrodo revestido, fonte de energia, o arco elétrico. Atmosfera protetora, são as escórias e os gases gerados no processo. Não entendi. Não se preocupe. Lá na frente, na próxima aula, nós iremos falar separadamente sobre o eletrodo revestido, da MIG-MAG, do arame tubular. Então pode ficar tranquilo. Essa aula agora é só uma introdução nos processos. Aqui, a MIG-MAG. A MIG-MAG, a fonte de energia também é um arco elétrico. Mas a minha atmosfera protetora, a minha fonte de proteção do meu processo de soldagem, já são os gases. Que gases? Argônio, hélio, dióxido de carbono, ou a mistura de todos eles. Na TIG, minha fonte de energia também é o arco elétrico, mas eu só uso como gás argônio e hélio. Então, cada processo tem a sua particularidade, nós veremos um a um. Fique tranquilo. Vamos falar aqui nesse slide sobre a soldagem propriamente dita. A soldagem é o processo de união permanente dos metais mais utilizado na indústria. A soldagem é o processo de união permanente dos metais mais utilizado na indústria, pois permite a montagem de equipamentos com relativa rapidez, economia e segurança. Se comparado a outros processos, apresenta diversas vantagens.
Se compararmos a soldagem a outros processos de união, como a parafusagem, por exemplo, que é um processo de união macroscópico, veremos que, no caso da parafusagem, a peça precisa ser furada. Óbvio, eu vou ter que furar a peça para colocar um parafuso, botar a porca, o parafuso, para unir as duas peças. Só que isso me causa um problema. Se eu estou furando a peça, eu estou perdendo partes dela. Se eu estou perdendo, eu vou ter que compensar. Eu vou compensar isso como? Aumentando a espessura da peça. Ou seja, eu vou aumentar o peso desse equipamento. Eu vou aumentar o peso dessa estrutura. E nem sempre isso é permitido. Vamos continuar aqui. Ó. Veremos que este necessita que a peça seja furada, o que ocasiona uma perda de seção de cerca de 10%. 10% é muita coisa. Que deve ser compensada na espessura da peça. E no caso de tubulações, se eu tivesse que unir tubulações através da parafusagem, poxa, eu estou furando a tubulação. Isso facilitaria a ocorrência de vazamentos, já que não há como alcançar a necessária estanqueidade, ou seja, vedação, para que os fluidos não escorram. Tubulação é utilizada na indústria para transportar fluidos, sejam eles particulados ou líquidos. Então eu não vou ter a estanqueidade necessária. O meu equipamento vai vazar. Aí eu prefiro fazer o quê? Usar solda. Quando eu for usar solda, eu vou adicionar um metal ou não. Eu vou fundir aquelas duas peças. Não vou precisar. O peso que eu vou acrescentar é muito pequeno. E além do mais, se for uma tubulação, eu vou ter a estanqueidade necessária. Minha solda estando correta, sem aqueles defeitos ou descontinuidades que nós falamos, eu não vou ter vazamentos. Ela feita de forma certa, eu não vou ter problema nenhum. Não acrescentei muito peso e tenho a descontinuidade necessária. O que eu prefiro? Parafusagem ou soldagem? Vou escolher a soldagem. Vamos continuar. Só que para a gente falar de soldagem, a gente falou lá das fontes de energia necessárias para que eu faça a soldagem. Então vamos ler aqui. Aqui, ó. Antes de falar dos processos propriamente ditos, deve-se esclarecer alguns parâmetros e características comuns aos processos a arco. Ou seja, o próprio arco elétrico. Com esse conhecimento prévio, a compreensão dos processos se torna mais fácil. Quem é esse tal do arco elétrico que a gente está falando tanto? É a fonte de calor utilizada nos processos de soldagem a arco elétrico. Ela é minha fonte de energia. É ele que vai fundir o meu metal. Então, eu preciso dele e conhecê-lo. E quem ele é? Vamos aqui. O arco é uma descarga elétrica sustentada através de um gás ionizado a alta temperatura. É o responsável por fundir tanto o metal de base, a peça, e o metal de adição, o eletrodo. Vamos olhar aqui essa imagem. Está aqui, ó. Quando alguém já passando na rua viu o soldador lá, o serralheiro, dando pontos de solda no portão para prender o portão. Aí isso fazia um clarão, né? Você olhava assim e fechava os olhos. Por que você fechava os olhos? Porque você essa coluna de clarão aqui, ó. Essa coluna que a gente está vendo em forma de sino, tanto nessa imagem quanto nessa daqui, e nesse desenho de esquema aqui, ó, esse desenho esquemático, é o arco elétrico. O que é esse arco? Bom, na solda arco elétrico, a minha fonte de energia principal é a corrente elétrica. Vai lá pegar, vai ligar a máquina na tomada na parede. Beleza. Essa corrente vai entrar na máquina, vai ser processada, vai passar pelo meu equipamento e vai sair na ponta do eletrodo. Aqui, ó, a ponta do eletrodo. Ponta do eletrodo e a ponta do eletrodo. Vocês estão reparando que eu estou chamando tudo de eletrodo, não estou diferenciando em eletrodo revestido, eletrodo de tungstênio ou arame. Porque, na verdade, eletrodo é todo o material que eu uso, todo material que eu uso para fazer com que a corrente passe por ele. E eu tenho um arco elétrico. Aí a corrente vem, passa aqui pelo eletrodo. Como o eletrodo está afastado da peça, a corrente passa em forma de clarão, como se fosse um relâmpago. Ela forma esse arco. Esse arco elétrico nada mais é do que a corrente elétrica que atravessa a atmosfera, que atravessa o ar. E ele é que vai ser o responsável por fundir
tanto o meu metal de adição, como tá vendo aqui, ó, como o meu metal de base. Você vê que ele está onduladinho aqui, ele está onduladinho porque aqui ele está líquido. Vamos olhar aqui, ó. Meu metal de base, meu metal de adição, o arco elétrico passando por ele e fundindo os dois. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham, que a aula tenha sido esclarecedora para vocês, que vocês tenham entendido o que é um processo de soldagem, o que é um arco elétrico. Como complemento dessa aula, eu recomendo que o aluno assista aos vídeos complementares do processo e demais materiais, assim como os livros relacionados na bibliografia, que está aqui para vocês. Qualquer um desses livros vocês podem consultar, são livros específicos de soldagem, que vai ajudar muito vocês no estudo do processo de soldagem. Fiquem com Deus e obrigado.